Boa tarde a todos que agora nos assistem. Queremos agradecer ao Grupo Escolhas de Luz pela harmonização de nossa live. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nesse mergulho do Evangelho de Jesus, nessa tarde, nessa noite. Essa live está sendo transmitida em todos os canais da Rede Amigo Espírita TV, YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou Cris Mascarenhas, mediadora desse bloco 2, Vós sois a luz do mundo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. E também sou representante dos NEPs do estado de Pernambuco. Bem-vindos a todos. Gostaríamos de lembrar o QR Code que está no canto abaixo da tela de vocês, em benefício do Fraternidade Sem Fronteira. É uma campanha da Rede Amigo Espírita. Bom, estamos aqui em companhia de nossas amigas, representantes de seus estados. O primeiro estado, Sergipe, Eusa Missano. Boa tarde, Eusa. Olá, boa tarde. Que alegria imensa poder participar desse evento. Está maravilhoso. Um grande abraço de Sergipe para todos os corações brasileiros que estão nos assistindo nesse momento. Cris. Muito obrigada. Gente, de Minas Gerais, Conceição Magalhães, representante dos NEPs do estado. Boa tarde, Conceição. Nós não estamos te ouvindo, Conceição. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Ouvindo agora? Perfeito. Nós estamos aqui com muita alegria mesmo desse evento, de estarmos participando, muito honrosa de representar Minas Gerais, né, o estado onde o seu Honório deu o pontapé inicial nessa grandiosa projeto aí de estudo do Evangelho do Cristo, e nós estamos aqui muito felizes, recebendo as vibrações de todos, torcendo aí para que os lares estejam inebriados dessas vibrações. Sim, com certeza. Muito obrigada. Do Rio de Janeiro, representando os NEPs, Jane Freire. Olá, Jane. Olá, muita alegria de estar aqui, esse evento tão lindo, tão bonito, podendo falar do Evangelho. Obrigada. Do estado do Rio Grande do Sul, temos Bianca Salvic. Boa tarde. Boa tarde, é com muita alegria, com muito carinho, também muita gratidão, representando o Sul, representando Santa Rosa, NEP Caminho de Damasco e o NEP do Rio Grande do Sul. Ok. Sejam todas muito bem-vindas. Nós temos ainda a Cirlane Abreu, que ela é do estado do Maranhão, deve ter havido alguma questão na sua conexão, mas assim que ela voltar, ela interage com a gente. Aproveitamos para agradecer a presença de todos aqueles integrantes dos NEPs, especialmente que estão sendo representados por meio de nós aqui nessa live. Nosso carinho e nosso abraço. Bom, nesse capítulo 5 de Mateus, é um capítulo que trata do Sermão do Monte. E nele, além das bem-aventuranças, Jesus também fala das leis, das suas interpretações. E no meio desse capítulo, versículos 13 e 16, é justamente a missão dos discípulos, é o que Jesus traz naquele momento para aqueles amigos mais próximos. Então, no capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o versículo completo, mas nós vamos nos deter no tema que é vós sois a luz do mundo. Quando Jesus falou isso, ele se referiu àquela mesma luz criada por Deus no início de tudo, que Moisés registrou naqueles 6 dias da criação, lá no Antigo Testamento, ou primeira revelação, primeira aliança, como desejarem, está na Gênesis. No capítulo 1, os versículos 3 e 4, eles dizem o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então, nesse momento, Moisés também diz o seguinte, que essa luz era precedida
pelo sol. Que antes do sol veio a luz. Então, essa luz vinha para acabar com o caos. Ela vinha para estabelecer uma ordem, iluminar as trevas que existiam no mundo antes da criação dela. Então, mais na frente, na terceira revelação, ou terceira aliança, Kardec traz também a questão da luz, na Gênese também, no seu Pentateuco. E é interessante porque é um conjunto, as três alianças, com a mesma mensagem, com a mensagem do amor, mas elas se conversam, elas se completam, né? Todas trazem essa mesma mensagem, apenas dividindo etapas da humanidade. Então, Kardec nos explica o seguinte, que o Sol é uma concentração do elemento luminoso em um ponto. Logo, o Sol, ele não é a causa, ele é o efeito. Mas também o Sol pode ser a causa, a partir do momento que ele esparge para todo mundo a sua luz, que ele também promove. Então, quando Jesus traz, vós sois a luz do mundo, ele está trazendo para nós uma responsabilidade de sermos continuadores dessa luz, de termos como missão iluminar todos aqueles que nos cercam, iluminar espiritualmente. Sendo luz, podemos e devemos iluminar, porque é da natureza, assim como é da natureza da luz também. Então, como a gente sempre gosta de estudar no NEP, né, a tradição do miudinho, do pouquinho, nós vamos aqui esmiuçar esse versículo. E vamos começar por palavrinha. Vamos começar já falando do Vós, com Eusa Missano, lá de Sergipe. Mas antes, gente, vamos dar logo as boas-vindas a Cirlane. Cirlane, boa tarde, representante dos NEPs do Maranhão. Cirlane Santana, tudo bom? Tudo bem. Está me ouvindo? Perfeitamente. Desculpem, deu um probleminha aqui na hora de entrar. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu gostaria de falar minha alegria e a minha gratidão de estar aqui nesse momento participando com vocês. Muito obrigada, Cirlane. Muito obrigada. É coisas de quem faz ao vivo, é assim mesmo. Vamos seguir. Eusa, você pode falar um pouquinho para nós sobre o Vós do início do versículo? Sim, vamos lá. Eu queria, como você muito bem disse, Cris, nós aqui também em Sergipe, no NEP Bittencourt Sampaio, com os nossos companheiros e amigos de estudo, nós fazemos com a metodologia do miudinho. Por isso eu escolhi falar um pouquinho do Vós. O versículo, ele inicia exatamente com Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, como missão para os discípulos. Jesus faz isso dentro da introdução do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, versículo 1, quando Jesus diz assim: vendo as turbas, ou melhor dizendo, quando o evangelista Mateus diz assim, vendo as turbas, subiu o monte. Então, esse vós é a primeira condição que nós vamos interpretar e refletir, significa que ali estavam com o mestre, não somente seus discípulos, seus apóstolos, mas uma multidão. E a multidão, nós estudamos, meus amigos, que, na verdade, são aqueles que estão encantados por Jesus, encantados por sua luz, pelo seu verbo mavioso, cantado, né, para todos, mas que ainda não têm aquela liga e aquela certeza transformadora. Portanto, o que primeiro nos chama a atenção aqui é que quando Jesus diz, vós sois a luz, é para todos. Não podemos fazer distinções, muito menos vivermos em tempos como hoje, dentro de um sectarismo religioso, onde não aceitamos, muitas vezes, a colocação assertiva que o irmão, por exemplo, católico, o irmão evangélico, o irmão bandista venha trazer, ou até mesmo, né, aquele que não acredita em Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio até mesmo para não acreditarmos nele. Então, precisamos compreender que aqui Cristo fala que todos temos luz, porque somos partículas dessa centelha de amor, e não poderia ser diferente. E é interessante que quando Humberto de Campos ele vai lá em Boa Nova, no capítulo que ele trata sobre os discípulos, ele vai dizer, no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, o reduzido grupo
de companheiros do Messias, experimentou a princípio pequenas dificuldades para harmonizar-se. Então, isso é normal. Esse problema de harmonização, que somos diferentes, mostra justamente as diferenças e as singularidades que somos cada um de nós. Então, diante disso, Jesus diz todos. Eu quero todos, né? Todos são importantes para a construção necessária desse reino de amor, porque Deus é amor. Então, nós vamos observar isso na diferença e na característica que era Pedro, né? A diferença de João, a diferença do Paulo, o apóstolo dos gentios, para o Tiago menor. Então, cada um com a sua especificidade, vamos construindo, né? E eu tinha uma impressão, gente, tão interessante, que quando Cristo falava assim, o trabalho é tão grande, mas são poucos os trabalhadores. Imagine, eu na minha pobreza achava que Jesus estava se queixando de nós, quando na verdade o Cristo está dizendo que ainda que poucos, mas que desde que nós façamos essa nossa luz brilhar, ainda que a luz do pirilampo, né, a gente consiga verdadeiramente ser útil. São poucos os ergatais, mas precisamos de quantos Chico Xavier, quantos Divaldos, né? Quantas irmãs Dulces da vida. Então, poucos brilhando essa luz faz resplandecer esse amor do Cristo, essa harmonização maior. E tem uma outra questão que eu também queria também refletir com vocês, meus amigos, é que diz respeito ao vós aqui, quando a gente vai tratar do ser perfeito, o Cristo a todo momento, ele nos diz assim, ele fala em algumas passagens do Evangelho, meu Pai, né? Nosso Pai, mas quando Cristo vai falar de perfeição, ele fala assim, vosso Pai que está no céu. Porque quanto a gente dá conta de interpretar a perfeição de Deus, porque Jesus é o Cristo de Deus, o tom da perfeição e esquadrinhamento que ele tem é completamente diferente do nosso. Então, a gente já dá conta de entender a perfeição de Deus dentro do nosso processo evolutivo. Então, quando Cristo diz assim, faz brilhar a vossa luz, e diz, vós sois luzes, né? Na verdade, vós sois a luz do mundo, significa dizer que a luz que a gente já tem para brilhar, a luz que a gente dá conta de produzir, né? Então, é como se ele estivesse dizendo que nós, dentro da nossa, muitas vezes, pequenez ainda de entendimento, como ele diz, somos mais frágeis, né? Ainda somos frágeis, ainda não temos um entendimento, o véu não está completamente rasgado nas nossas vidas, mas somos capazes, né, de fazer brilhar essa luz. E aí, gente, eu queria trazer um trecho bem rápido, porque o nosso tempinho aqui é curto e os minutos com Jesus são preciosíssimos, não podemos perdê-lo. Eu queria trazer aqui, Cris, o que está lá em Ave Cristo, quando Clóido vai passar aquela informação para Quinto Varro, que no desprendimento amoroso ele vem trazer, resgatar, burilar o espírito do Tassiano, né, que seria seu filho nesse novo projeto reencarnatório, e o Clódio vai dizer para ele assim, Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Gente, isso é muito bonito, porque, veja, o sol, o astro-rei, é ele que faz secar os pântanos, é ele que faz nascer as flores. Sem o sol não há vida no mundo material. E sem o sol espiritual que é Jesus, não há vida para nós, espiritualmente falando. Então, aqui Clódio está levando para ele, dizendo que o Cristo é essa luz solar que aquece os nossos corações. Mas aí o que acontece? Quinto Varro vai até o Tassiano, ambos na erraticidade ainda, e ele diz assim, prepara-te como valoroso soldado do bem, em breve tempo regressaremos à escola da carne. Agora, gente, vê que bonito. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol de cada dia. Ou seja, aquela luz da estrela vai conduzir a uma luminosidade maior que a luz de Jesus. Então, façamos brilhar essa luz dentro de nós. E, ainda nesse contexto, como a Cris leu ali, nós temos uma complementação do versículo, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Esse situada é significativo para nós do NEP, né, amigas? Assim, nós que gostamos desse miudinho. Então, olha só, esse situado aqui, nós temos uma compreensão que o Cristo está nos situando
Nós somos essa cidade, essa clareira de luz que ele situa no alto do monte para que a gente possa brilhar. Daí eu me lembrei, que está lá em Boa Nova com a Joana, né? A passagem da Joana de Ângeles, que, no caso aqui, desculpa, a Joana de Cusa, né? O Cristo vai dizer, a Joana, ela se apaixona pelo verbo do Cristo, né? E ela, o seu esposo, intendente de Herodes naquele momento, não entende, ela vai até Jesus dizendo que vai segui-lo. E qual a resposta de Jesus? Joana, volta para o teu lar e me serve lá. É lá no alto daquele monte que eu montei a cidade. Você é a cidade que vai clarear no teu lar. Então, nós somos a cidade que vamos fazer espargir essa luz onde nós estejamos, no nosso lar, no nosso trabalho, né? Enfim, aonde Jesus nos situar, aonde estivermos. E, para finalizar também, esse vossa luz, né? Fazer brilhar também, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, né? Que mundo? Será que o Cristo aqui só está falando realmente do mundo exterior, daquele onde André Luiz vai dizer que nós seremos letreiros vivos, né, do amor de Jesus? Mas também tem um mundo interior, e que é necessário que tenhamos, nesse processo evolutivo, a nossa autoiluminação, acender, não é? Como diz Calderaro, o porão da nossa mente, clarear para que esse amor possa resplandecer e para que possamos corrigir os nossos vícios, não é? As nossas dificuldades, superarmos os nossos limites. E para encerrar, Cris, para que a gente não tome o tempo das nossas companheiras, eu queria trazer aqui, como NEP significa também muita alegria, né? A gente às vezes comenta também e faz algumas simbologias, né? Eu queria terminar aqui com uma música do Djavan, que fala sobre luz, né? É Linha do Equador. E a letra diz exatamente isso. Luz das estrelas, traço do infinito, voz de tanto grito. Esse imenso e desmedido amor vai além de ser o que for, vai além de onde eu for, do que eu sou e da minha dor. Somos filhos da eternidade, façamos brilhar a nossa luz, porque assim o Mestre nos ensinou. Muita paz. Muito obrigada, Elza, pelas reflexões. Tem uma coisa tão interessante, né? E essa mensagem, quando diz vós sois, a segunda pessoa do plural, é o coletivo, mas é o individual também, porque a gente fala vós para uma única pessoa também, né? Então, é o coletivo e o individual junto. Conceição. A autoiluminação, né? Isso, exatamente. Exatamente dessa luz, né, Conceição? Cada um cuidar. Como é que é, Conceição, isso? Hoje, nós vamos, então, aqui refletir o que é essa luz verdadeiramente, que a doutrina traz para a gente, essa vastidão aí de interpretação, que a gente vai a fundo desses conhecimentos, e nós vamos, então, entender aí um pouco o que é essa luz. A Cris abordou aí, né, Cris, no iniciozinho, a respeito da criação, e a gente sabe que lá em Gênesis é falado para nós que o sol foi criado no 4º dia, mas que a luz do primeiro dia, qual seria então? Ela não pode ser essa luz do sol que foi criado no 4º dia. Nós temos então que procurar entender qual é essa luz que Jesus fala para nós. É a luz do bem, a luz do amor, é a luz da fraternidade, não é a luz do sol que ele diz para nós quando nos é falado, vós sois luz. Então, o que faz importante ser muito grande para nós entendermos o que é essa luz, onde que nós possamos acioná-la, como que a gente aciona e como que a gente a coloca em ação para poder ser verdadeira luz, para iluminar as avenidas do mundo, para iluminar por onde estejamos passando. Então, ela foi criada com um objetivo. Essa luz que Jesus fala para nós, pede para que nós sejamos, ela foi criada com uma finalidade. E essa finalidade é de combater as trevas, de combater o mal, a ignorância. Quando o versículo se complementa, dizendo lá que não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte, essa cidade, como a Elza lembrou bem aí do NEP, os conhecimentos que nós adquirimos, as conquistas que nós vamos conseguindo aí, nós estamos sobre um monte e nós precisamos, então, espargir esse conhecimento,
levar essa luz mais para frente e vamos entender como que isso é capaz de ser feito, né? Porque nós somos, sim, essa luz foi criada com essa finalidade, de combater as trevas do mal e da ignorância. Quando a gente percebe, então, olha bem a responsabilidade nossa, quando Jesus coloca para a gente que nós somos a luz do mundo, que nesse momento que Jesus fala isso para nós, ele nos coloca como luz no mundo, ele está nos legando uma responsabilidade de sucedê-lo na prática do amor criado, né? Primeiro para combater as trevas. Por quê? Na verdade, nós somos assim, nós temos em nós o germe da bondade, o germe de Jesus, ele está em nós, por isso ele nos dá essa responsabilidade de desenvolver esse germe e transformar essa luz e iluminar o caminho por onde estamos passando. Então, nós precisamos muito, muito conhecer, entender melhor o que diz essa luz para nós. É uma responsabilidade muito grande suceder o Cristo criado nesse compromisso que ele nos legou, né? Emmanuel, no capítulo 98 do livro Fonte Viva, ele vai comentar para nós sobre uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo diz: sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e da caridade. Então, isso é um conselho aos trabalhadores da luz. Nós começamos a enxergar, então, nessa fala de Paulo, um caminho para que nós possamos ser luz, que é a caridade. E nós vamos, então, perceber lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós todo aquele capítulo 15º, lá sobre fora da caridade não há salvação. Então, nós vamos entender que a favor da luz é muito imprescindível que nós entremos em ação, que nós possamos, assim, é indispensável a gente preservar o nosso sentimento, o nosso coração, né? E que pode vir, assim, o que pode vir a ser preservar o coração? Se não desenvolver a empatia, desenvolver o amor, que possamos ser caridosos, mas a caridade, nesse sentido aí, é como entendi Jesus. Então aí, né, Cris, Eusa, nós vamos ter que voltar mesmo ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá nós vamos conhecer como Jesus entendia esse sentimento, essa caridade. E aí, a partir daí, então, a possibilidade de sermos luz, ela fica muito grande, porque as pessoas, eu vejo assim, as pessoas veem a nossa luz a partir do momento que nós estamos em ação. Se nós não estivermos em ação, a nossa luz não é vista. Então, nós precisamos entender que luz é essa que a gente está acendendo no mundo, né? Para que a gente possa iluminar o mundo, a gente precisa praticar a caridade no contexto que Jesus coloca para nós. Aí nós vamos ter a beleza do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando para nós qual é esse contexto. E nós vamos ver, então, que não existe divisória, como o Haroldo acabou de falar agora, há pouco, não existe divisória para nós, para sermos indulgentes, benevolentes e perdoar. Essas questões colocadas por Jesus, o que é ser caridoso, né? Nós, então, vamos colocada por Jesus, não, né? Explicada para nós aí pelo Evangelho, nós vamos entender que não existe essa divisória. O Haroldo, gostei muito dessa fala dele, que ele usou essa expressão, não existe divisória, e que nós formos benevolentes para com todos, indulgentes para com a falha alheia e o perdão das ofensas, nós estaremos sendo luz. Nós estaremos sendo luz, porque a benevolência, ela é para nós muito diferente de beneficência, né? Quando nós fazemos o bem por si só, nós não estamos sendo benevolentes. A benevolência, ela vai muito além, ela é o desejo que nós temos natural do bem. E a beneficência, a gente pode fazê-la por interesses tantos outros. E vamos entendendo, então, que a luz nós somos quando nós passamos a ser benevolentes, indulgentes, com as falhas alheias, sem julgar, compreendendo o estágio do outro, perdoando as ofensas. Agora, vamos imaginar
em todos os palcos da vida que a gente age, em todos os lugares, no nosso serviço, na nossa família, na nossa casa, na escola, nós agirmos com benevolência, com indulgência, com perdão das ofensas. Imaginemos um professor agindo assim, um político agindo dessa forma, e todos agindo dessa maneira. Vamos imaginar se isso não é a luz que Jesus pede que nós façamos, que nós sejamos. Então, é importante, muito importante, nós entendermos essa questão da luz, essa questão do vós sois luz, e irmos até o fundo de nosso âmago, né? Que nós vamos ter aí nossa companheira que vai falar algo para nós, né, Bianca? Vai chegar aí comentando alguma coisinha para nós sobre nós. Ô, Conceição, a sua fala, porque às vezes parece muito longe, né? A gente ser essa luz, a gente tem essa impressão. Mas tem uma mensagem de Joana de Ângeles que ela diz o seguinte, que há nos refolhos da alma um potencial de bondade em todo ser humano, aguardando uma manifestação externa para eclodir em alta potência. Isso. E nós estamos, Cris, numa aventura espiritual nessa encarnação muito grande. Essa aventura nossa que a gente tem que se arriscar nesses trabalhos, nessas propostas, algo que está nos esperando para fazer, não esconder os talentos que temos, né? Ter coragem de arriscar no bem, de assumir os trabalhos. E isso é ser um sal que salga, né? Vamos chegar lá na outra passagem. A nossa aventura, ela será garantida, ela vai nos permitir a vivência do Evangelho com fora da caridade de nossa salvação. Muito obrigada. Eu queria só encerrar rapidinho aqui com uma fala de Emmanuel, no capítulo 68, no finalzinho, que ele diz assim, se a fé representa a vossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é nossa bênção de cada dia, entendendo que a caridade é a mãe de todas as virtudes. Isso. Né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela sua fala. Cirlane, tem algo a falar? Como é que a gente pode começar isso, Cirlane, esse movimento em direção à luz? Cris, assim, falar desse tema, né, aproximando o máximo possível da metodologia que a gente usa no NEP, é mergulhar lá na Galileia, naquela época, e procurar compreender um pouco o que é essa luz, qual o contexto que está inserido e qual o impacto dessas palavras, né, naqueles discípulos que ouviam Jesus, né? Então, a gente precisa compreender um pouco esse contexto. Mas antes, eu gostaria de ir lá em Gênesis, porque também é da nossa prática, né? Abrir o Novo Testamento, o Antigo Testamento e pesquisar, e aí citar aquele texto que você já mencionou no início, Gênesis 1, 3, 4, né? Quando tem assim... Não estamos escutando você, Cirlane. Eu acho que travou um pouquinho a internet dela nesse momento. Você repete, Cirlane, por favor, começa o trecho. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui duas coisas importantes que eu gostaria de destacar primeiro. Boa era a luz. Quando Jesus fala, vós sois luz, ele já está dizendo, vocês são destinados a ser bons, né? E a luz separada da treva, ou seja, os cristãos, aqueles para quem eu estou falando, aqueles que vão me seguir, não deverão andar em trevas, né? E aí, eu imagino aqui o espanto dos discípulos escutando isso, né? Porque se a gente for pensar naquele tempo lá na Galileia, a luz era muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Que a gente tem um mundo hoje totalmente iluminado artificialmente, e naquela época a pouca luz de que dispunham era obtida através das lamparinas, né? As lamparinas feitas de argila, umas rústicas, outras mais incrementadas, enfim, mas que, alimentadas pelo azeite, elas cumpriam o seu papel, e por isso elas eram muito valorizadas, pelo efeito que produziam de iluminar. Então, a luz que é boa, como está lá na Gênesis, que ilumina, e que esclarece, e que guia, e que aquece, tinha sua importância, sua grande importância. Então, eu penso que Jesus, ao dizer isso aos discípulos, aqueles que o escutavam, ele dizia assim, vocês são importantes no mundo. Vocês têm relevância no mundo, né? O verdadeiro cristão tem relevância no mundo. A
a Eusa, ela trouxe essa visão aí de Jesus trazer para todos, né? E a gente concorda com isso, mas eu vou focar aqui no ponto de vista do cristão. O que é o verdadeiro cristão? Se não é aquele que se aproxima mais do caráter do Cristo, né? E a gente vai ver lá em Kardec também, ele fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar suas más inclinações. E assim é o verdadeiro cristão. Seja ele espírita ou não, né? O verdadeiro cristão é aquele que busca se aproximar, se comportar próximo do caráter do Cristo, ter o Cristo presente e crescente na sua vida. E que caráter é esse do Cristo? Aí a gente vai ter que novamente mergulhar no texto, que é o que a gente faz muito no NEP, né? E ver em que contexto está inserido esse versículo. A gente vai ver que ele está logo no início do Sermão do Monte, após as bem-aventuranças. Organizado assim de uma maneira bem didática, a gente vê que primeiro são apresentados os requisitos, ou seja, o perfil do homem regenerado, o perfil do homem que será feliz, do bem-aventurado. Qual é esse perfil? O humilde, o manso, o pacífico, o misericordioso, o que tem fome e sede de justiça, o que tem pureza no coração, né? Então, aparentemente pode parecer que não tem importância isso, mas como a gente costuma também trazer para a vida e refletir, por que é importante isso, né? É que às vezes a gente tem a tendência de inverter a ordem das coisas, a gente quer logo receber o mérito sem ter feito o trabalho ainda, sem ter conquistado ainda. Então, é importante primeiro apresentar o perfil, para depois apresentar o resultado. E qual é o resultado? É a autoiluminação. Então, o homem que caminha toda essa trajetória, ele adquire a autoiluminação. A gente vai ver aí, Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo, mas ele também falou, eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. E essas duas afirmações, elas não podem ser analisadas separadamente. Por quê? Para nós sermos a luz do mundo, nós temos que nos pautar na vida desse que foi, que é e sempre será a luz do mundo, né? Aí eu vou citar aqui Emmanuel rapidamente, no Consolador, capítulo 4, na questão 219, quando ele fala assim, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Olha só, o esforço individual, levando à autoiluminação. Aí eu vou lembrar aqui também de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele fala assim, e vivo, não mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, depois da trajetória dele, em que ele experimentou tudo aquilo que o aproximava do caráter do Cristo, ele podia sentir vibrar nele próprio o Cristo, né? E é o próprio Paulo que vai nos dizer também depois, em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulos 4 a 7, vai dizer assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha só que interessante, este tesouro em vasos de barro. A gente pode analisar, nós temos fragilidades? Temos fragilidades, como um vaso de barro, né? Nós temos as nossas quedas? Temos as nossas quedas, mas nós temos esse tesouro guardado em vasos de barro, que é justamente essa centelha de luz que um dia ela vai resplandecer, né? Temos a certeza que irá resplandecer. Emmanuel nos traz no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, o seguinte, para sermos luz no mundo, precisamos ser como a cidade edificada sobre a montanha. E complementa, é indispensável que o operário de Jesus se eleve ao monte da exemplificação. É tão interessante isso porque, às vezes, a gente, quando está estudando e se apega muito aos aspectos teóricos, a gente acaba que se esquece um pouco do mais importante, que é a exemplificação, né? Se elevar ao monte da exemplificação. E aí, nesse ponto aqui, que a gente também gosta de trazer para os dias, né? Para a nossa vida, para os dias atuais, para a gente poder refletir o que a mensagem traz para a nossa vida hoje. E a gente vai pensar assim, em que momentos que a gente é chamado à exemplificação? Em momentos, principalmente, de tribulações, né, como o que a gente está vivendo hoje.
O momento que a gente vive hoje nos concita a essa exemplificação, o quanto a gente pode ser luz, né? E aí eu vou lembrar de uma passagem também do Antigo Testamento, de Êxodo, do capítulo 10, em que descreve as pragas do Egito. E particularmente em Êxodo 10, 21 a 23, que tem o seguinte texto: quando estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que coisa maravilhosa. Os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, o texto bíblico ele nos traz um cenário difícil, né, de trevas tão densas que elas podiam quase ser apalpadas, de tão difícil que era o momento. E se a gente for trazer hoje, especialmente para esse tempo de pandemia, quantos irmãos nossos que não estão mergulhados nessas trevas densas por conta de desespero, né, por conta de... estão assustados, estão desesperançosos, né? E a gente vê muito isso hoje porque o momento nos leva a enxergar isso hoje. Mas nós espíritas e nós nepianos, né? Nós temos luz em nossas habitações. Nós já temos luz. Isso, exatamente, né? Clarinha, mas já temos. E podemos compartilhar. Sim, podemos né? compartilhar. Não precisa esperar chegar a uma luz em alta potência, como fala a Joana de Anjos, para poder compartilhar. Você trouxe uma fala sobre o exemplo, e no caso, ninguém exemplificou mais o evangelho do que Jesus. Era uma coerência perfeita entre fala e atitude, entre fazer e falar, fazer e falar. O que falava, fazia, o que fazia, falava. E me lembrou de João, na primeira interação, ele falou da questão 625 do Livro dos Espíritos. Sim. Né? Qual o modelo que a gente tem mais perfeito que a gente tem? Exatamente, Cris, Jesus. Eu gostaria de encerrar só trazendo Emmanuel de novo, porque ele insiste em participar do Neto e a gente tem que deixar, né? Emmanuel, ele diz o seguinte, em Fonte Viva, no capítulo 105, a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, com essa frase eu encerro para a gente refletir, né, com esse tantinho de luz que a gente já tem, que a gente já tem a oportunidade de guardar em nossos vasos de barro, ainda frágeis, mas se a gente já consegue socorrer alguém que necessite. Obrigada. Que bom. Muito obrigada pela fala. Nossa amiga Jane vai dar continuidade falando sobre a missão de cada um de nós, né, Jane? Vai nos ajudar no individual, né, na questão psicológica, que ela é psicóloga, né, Jane? Sou psicológica. Também. Bom, aproveitando, tinha uma pergunta aí, alguém fez lá no YouTube, perguntando como é que eu faço, né? Meninas, vocês estão falando tão belamente sobre essa luz, sobre ser essa luz. Como é que eu faço para brilhar a minha luz? Né? É uma das questões. Cada um de nós já veio para essa terra, para essa encarnação, uma tarefa, né? Assim, um pacotinho de ações que nós devemos executar. A gente não veio nessa vida fazer todas as coisas do mundo. Nós não somos o salvador do orbe terrestre. Esse é Jesus. Ele já veio e ele continua entre nós fazendo essa função de o Salvador. Ele nos disse, vós sois a luz no mundo. Quer dizer, nós estamos aqui para atuar, como as amigas anteriores já foram pontuando, atuar dando continuidade a essa iluminação que a luz maior para nós aqui é Jesus, que reflete a luz divina, né? Esse amor de Deus infinito por nós, ele vem refletido através de Jesus para nós. Mas para a gente achar essa nossa tarefa, nossa função, o que eu tenho que iluminar nesse mundo, eu preciso entender
esse conceito de o que é ser luz. Eu tenho que ser uma pessoa santa, eu tenho que viver na meditação, na oração, ou na pregação de palestra, né? Falar para as pessoas. É isso que é ser luz no mundo? Isso faz parte. A oração, a meditação, o contato interno nosso com Deus é primeira condição. Sem essa ligação, nós não conseguimos nos iluminar. Né? O processo da autoiluminação, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E a gente só consegue adquirir essa iluminação através da nossa relação primordial, que é a com Deus. Né? Lá Jesus, em algum momento, foi perguntado quais eram os mandamentos e ele deu 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos ensinou o amor integral. A Deus, ao próximo e a mim. Se eu não tiver dentro de mim esse amor, esse cuidado comigo, eu não consigo expandir isso para o mundo. Eu não consigo levar essa luz para o mundo. Né? Ela fica aqui presa dentro de mim. Nesse processo, uma das coisas que é comum acontecer, muitas vezes a gente é chamado para um trabalho, a gente é convidado para fazer uma ação, ou no nosso dia a dia, na vida, porque como já foi muito bem dito, não tem o momento do evangelho e o momento do ofício, é tudo uma coisa só, né? Nós devemos vivenciar o evangelho 24 horas por dia, inclusive desdobrado no sonho. Mas muitas vezes a gente é chamado para esse trabalho, para uma função, ou está no ambiente de trabalho, ou está no ambiente familiar, surge um entrevero, surge uma discussão, ou a gente percebe que tem uma pessoa passando uma fase difícil, com uma tristeza, com uma dificuldade, muitas vezes com uma revolta. E agora nós estamos em meio a uma pandemia, né? um vírus que a gente não sabia ainda lidar, a ciência está aí, batendo cabeça, correndo para conseguir como curar, como achar a vacina. Tem suas consequências além da doença física em si, né? Aspectos financeiros já impactando. Muitos países, na verdade o mundo todo, né? Aspectos emocionais, psicológicos, que já vinham difíceis, vamos ser sinceros, a gente já estava um pouquinho, enquanto coletividade, já estávamos precisando de mais luz no mundo, né? E agora com esses temores todos, essas adversidades todas que são reais, como lá bem lembrou a Cirlane, as pragas do Egito, né? Aqueles momentos de tantas dificuldades, tem muita gente que está se sentindo sem luz onde está, tem muita gente que está se sentindo perdido nesse momento. Né? E aí, às vezes, a gente que tem aqui a nossa luzinha, que pode ser o pirilampozinho pititico, mas é uma luz, né? Num quarto escuro, você acende, risca um fósforo, minúsculo que seja, já clareia. Não precisa ser aquele holoforte gigante de não sei quantos watts de potência. Um fósforozinho, um vagalumezinho já clareia. Né? E às vezes a gente deixa de se colocar, a gente perde a oportunidade da ação por não nos acharmos capazes. Ah, mas eu não tenho todo o conhecimento. Acabei de entrar no grupo do NEP, ou estou assistindo aqui, nem entrei no grupo do NEP ainda, Senhor, sei de nada. Né? E a gente fica se sentindo muito pequenininho. E, na verdade, perde a oportunidade de atuar. Quando, na verdade, a gente, só para eu fechar esse domínio, a gente precisa trabalhar primeiramente para nos iluminarmos.
e não esperarmos nos iluminar para trabalhar. E o nosso principal ponto de trabalho de todos nós, indubitavelmente, é a família. É onde Deus nos colocou, é onde nós pedimos muitas vezes, sabe lá por quanto tempo na espiritualidade para estarmos. Então, nós que já temos esse pirilampozinho da luz do Cristo dentro de nós precisamos irradiá-lo, nós precisamos agir com simplicidade, com amor, com aquilo que nós temos. E aliarmos a isso, obviamente, o estudo, o conhecimento, como lá o filme nos ensinou. Ok, Jane, muito obrigada. E aí, nesse convite, né, que Jesus nos fez há tanto tempo, né, de brilharmos a nossa luz, que a gente siga sem a ansiedade que nos paralisa, mas também sem a preguiça que nos escraviza, né? Verdade, muito obrigada pela sua fala. Bianca, 7 minutinhos aí para você. Certo. Então, nessa proposta já, que foi comentada por todas, sobre a proposta de Jesus, do Cristo para nós, sempre foi a de clarear caminhos, né? Mas para os discípulos, em especial, ele faz um convite, ele fez um convite para todos, que sejamos discípulos. Mas a pergunta que se faz no momento é: você considera discípulo de Jesus? Porque esse é um ponto de partida bem importante para sentir dentro do coração essa necessidade de caminhar para essa luz, que é a luz do mundo. Então, respondendo essa pergunta de seguir o Mestre na sua proposta, então já é possível que o nosso coração possa transitar para este grande coração que é o coração Mestre. Nesse caminho de autoiluminação, como somos filhos de Deus, e Deus é amor, e filhos dessa fonte divina, filhos da luz, filhos do amor de Deus, nesse caminho de iluminação, essa proposta ela vem primeiro para iluminar a nossa sombra, integrar com a luz que existe em nós em potencial, com centelhas divinas que somos. E aqueles que já entenderam essa proposta de que para trabalhar na seara do Mestre é necessário caminhar para a autoiluminação, nós vamos transformar então a nossa angústia, a nossa sombra, que nasce da ignorância, que nasce da maldade, que envolve povos, que envolve instituições, e que também faz com que possamos atuar em prol dessa transformação. Então, Jesus é esse evangelho vivo, é a resposta divina dada por Deus para cada um dos seus discípulos. E aí tem uma mensagem muito bela, que no livro Caminho, Verdade e Vida, das edificações, estão puxando a fala da Cirlane, que falou naquele tempo, no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, lá em Cafarnaum, foi passada uma proposta de edificação íntima para que possamos subir essa montanha, e essa montanha, ela exige esforço próprio, exige um caminho de transformação moral, mas sempre a construção cristã passa pelo exemplo. Mas essa luz toda que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, está também vinculada à fala dele, eu sou a luz do mundo. Então, ele segue à frente, ele como modelo, como guia, esse grande farol, possamos acender a nossa. E
E acender a nossa luz é nos posicionarmos para este coração. Na atividade incessante do bem. Na atividade incessante do bem é também lembrar de uma fada de Abigail que eu gosto muito, que o bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então, por mais que tenhamos espinhos, nós temos muitos espinhos, as lutas necessárias da própria evolução espiritual, sempre tem aquela flor no caminho que nos faz lembrar da beleza da vida e da possibilidade, então, já perceber o perfume da beleza de Deus em nós. E também, naquela fala das bem-aventuranças, Jesus, como líder, ele é o poeta, né? Quanta beleza, quanta harmonia, quanto equilíbrio. O líder é um poeta, diz Amélia Rodrigues. Então, o nosso líder é um poeta do amor, da beleza, e ele vem justamente trazer e matar a nossa sede, né? A nossa fome de verdade, a nossa sede de justiça, também a carência do amor e a necessidade de paz, que sempre foram os objetivos do espírito imortal. Ele falou para o espírito imortal das belezas da luz que vem de Deus. Ele que já tem a luz toda no seu esplendor máximo, que ele é esse grande sol da espiritualidade, vem nos banhar com a sua luz e nos ajudar. Mas nós também somos candeias vivas, proporção do nosso óleo. Nós temos, a luz pode ser pequenina, pode ser média, pode ser forte, já temos condições de iluminar aonde estivermos plantados. Então essa é a proposta do Mestre, brilhar a nossa luz e com toda a luz ajudar os nossos irmãos no momento atual em que cada um no seu ação já é capaz de auxiliar. Gratidão por esse momento, estarmos aqui convivendo, já é uma luz, uma evangelho estar entre vocês. Bianca, querida, tem uma pergunta para você. A gente dá para responder em 1 minutinho, 2, dá para responder sim. Está perguntando o seguinte, sobre a criação de um NEP. Bom, a criação do NEP é quando o coração recebe a semente, né? Quando o coração recebe essa semente de amor e se coloca a união de pessoas e o propósito de estudar, aí se cria um NEP. Né? Se o teu coração já te diz que é chegada a hora de conhecer mais, para meditar, para sentir e para vivenciar o Evangelho, é porque já alguma coisa nesses eventos sempre vem essa proposta, né? Jesus sempre está jogando sementes. Tem o site do NEP Brasil, como criar um NEP, e estamos também à disposição para auxiliar neste processo. Isso mesmo. Quem fez foi Alex Rodrigues. Obrigada, Alex. Nós esperamos, como diz Chico, nós estamos com saudades de Jesus, né? É o sol das nossas vidas. Então, a função do NEP, o objetivo, o motivo é Jesus. Né? Então, essa live é uma maneira de sensibilizar, de Jesus chegar em algumas pessoas e tocar os corações. Bom, gente, a reencarnação é uma jornada, né? Uma subida ao monte de onde Jesus falou, que tem o sentido de nos elevar, mas não um caminho de elevação que seja de pedras, de rochas, mas se elevar à consciência, né? A questão da evolução mesmo, que possamos seguir com nossas bagagens, coisas boas, coisas não tão legais, como já foi falado aqui, mas sabendo que é de nossa natureza ser luz, invadir as trevas, né? Na nossa própria consciência, inclusive, e assim a gente consegue irradiar. Então, creio que fica aqui como mensagem uma palavra sobre transformação, porque Jesus diz nesse mesmo capítulo, né? Brilha a vossa luz, mas aí ele diz também, para que vejam as vossas boas obras. Então, Emmanuel traz, a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre
ajuda e ilumina. Então, Eu aqui... Oi, eu pode... só gostaria de colocar assim, o nosso NEP Caminho da Luz, aqui de Ipatinga, Minas Gerais, a gente tem como slogan, o NEP é Jesus novamente para o coração de toda a gente. Perfeito. Perfeito. Ela tinha falado isso quando a gente se encontrou para reunir para a live e a gente ficou apaixonada. Aliás, esse povo de Minas apaixona a gente, né? Uai, tem que apaixonar, né? Gente. Então, o objetivo é isso, é estudar, é conhecer, mas para praticar, para a gente poder ir mudando, né? E quando chegar lá em cima, a paisagem muda, né? Tudo mais iluminado, mais claro. É o determinismo, né? De sermos felizes, de olhar para trás com alegria, de ter superado, olhar para baixo, né? E ver aquele percurso todo que a gente percorreu. Estamos nos despedindo já, agradecendo demais a todos vocês com as perguntas, com as boas vibrações, os integrantes dos NEPs que estão aqui com a gente está sentindo eles bem pertinho do nosso coração. Agradecer ao NEP Brasil pela oportunidade, Rede Amigo Espírita, e essas meninas maravilhosas, Eusa, Conceição, Cirlane, Jane e Bianca, que se disponibilizaram, né, com tanta dedicação, com tanto amor para a gente estar aqui junto. E olha, continua com a gente, porque agora vem o Aloysio Elias, ele continua em Mateus, viu, meninas? Mineiro. Outro mineirinho, no capítulo 4, versículo 16. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Então, quem está aí vai abrindo o Novo Testamento, a Bíblia, para situar. E muito obrigada a todos. Desejamos um bom estudo e que não esqueçam do QR Code que está aí do Fraternidade Sem Fronteiras. Meninas, dá para dar um tchau cada uma, de 5 segundos. Tchau, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Só gratidão. Muita gratidão, muita gratidão. Muito gratidão. E vamos continuar. Obrigada por tudo, gente. Isso, vamos continuar acompanhando. Vai vir um outro link aí da Rede Amigo Espírita para Aloysio Elias e a gente segue com ele. Tá bom? Obrigada e até a próxima.